de Janeiro registrou aumento de 0,96% nos preços dos aluguéis residenciais. Pois é, esse aumento representa aí um incremento maior do que o triplo da inflação oficial. A Juliana Santos vai explicar para a gente quais as razões para esse aumento aí dos aluguéis. Juliana, bom dia. Bom dia, Vitor, Renata, bom dia para vocês, a todos que estão acompanhando a Cidade FM hoje. Pois é, aluguel pesando aí no bolso do brasileiro, né? Esse índice mostra algumas cidades, né, onde os altos preços dos aluguéis estão sendo observados, inclusive, né, Recife, né, a capital aqui do nosso estado, aparece em terceiro lugar nessa lista. Eu converso agora com o Jonathan Washington, que é economista. Jonathan, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. E aí, esse reflexo, né, dessa lista aí de aluguéis mais altos aí em janeiro, isso se reflete aqui em Caruaru também? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. De certa forma, sim, né, a dinâmica desse aluguel mais caro, a gente se dá especialmente por dois motivos, né? O primeiro motivo é que o mercado de trabalho do Brasil, de Pernambuco, também de Caruaru está aquecido. Então, o pessoal tende a procurar novas residências e nisso que procuram novas residências, a gente hoje tem uma taxa de juros mais alta, né? Nossa taxa Selic hoje está acima de 13% e o mercado estima que até o final do ano seja em torno de 15%. Então, com essas taxas mais altas, os financiamentos também ficam mais altos. Então, não se torna tão atrativo, apesar de alguns programas do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, um programa do governo estadual Morar Bem Pernambuco, às vezes não se torna tão atrativo para as pessoas comprarem essa residência, né? Então, faz com que as pessoas procurem mais os aluguéis e, a partir disso, dessa maior procura de aluguéis, os preços aumentam mais, né? Isso está desde os últimos anos, né? Em 23 e 24, essa taxa nos últimos 12 meses, né, quando você pega um ano inteiro, aumentou mais de 12%, e esse ano agora de 2025, esse aumento chegou acima dos 13%, é um aumento acima da inflação, mas justamente por isso, né, a gente dá especialmente por conta que essa taxa de juros está um pouco mais alta, né, e aí a gente está com a taxa de juros a 2 dígitos, e isso significa que o pessoal tende a procurar realmente mais residências para o aluguel. Isso naturalmente, se as pessoas estão procurando mais, o preço tende a ficar um pouco mais alto. Isso reflete aqui na nossa cidade também? Isso reflete também por conta da dinâmica, né? A dinâmica é a mesma. E a gente tem um dado também interessante que a gente vai trazer, de que Recife é uma das capitais mais caras para se morar no Brasil, né? Um metro quadrado mais caro de se morar no Brasil. Porém, quando a gente pega proporcionalmente Caruaru, a gente tem um aluguel 40% mais barato, né? Tem um estudo da PH Neves Consultoria que eles mostraram que 40% mais barato o aluguel de Caruaru em relação a Recife. Então, também pode ser uma oportunidade até para a nossa cidade, né? Ter um crescimento maior, porque a gente tem uma dinâmica aqui em Caruaru de crescimento populacional, enquanto o Recife está caindo na população. A região metropolitana está subindo um pouco, cerca de 1% nos últimos 12 anos, enquanto Caruaru subiu 30%, 40%. Então, o Recife está perdendo um pouquinho de população também, que perdeu 3%. Então, esse pessoal está migrando para o interior. E aí, migrando, vem para Caruaru, as pessoas começam a procurar mais imóveis também em Caruaru. E a tendência é que, no futuro, esse preço também seja acompanhe um pouquinho os níveis do Brasil. Hoje é 40% mais barato, então a tendência é que, no futuro, ele cresça um pouco. Apesar que hoje a gente tem um estoque imobiliário muito bom, a gente tem muitas residências e a gente tem muitos empreendimentos imobiliários vindo, né? Mas a tendência é que, no futuro, esses preços de Caruaru cheguem um pouquinho a ser mais caro. No caso, esses preços mais caros, Jonathan, a gente já observa nos próximos meses? Ou o aluguel aqui em Caruaru vai continuar um pouco mais barato? Não, nos próximos meses eu acredito que não, porque a gente tem alguns novos empreendimentos imobiliários chegando aqui na cidade, e a tendência, como a gente falou, né, o preço do metro quadrado de Caruaru é bem mais baixo de Recife, bem mais baixo que a média nacional, por exemplo. Então, a gente não vê um crescimento tão grande no valor dos aluguéis. Óbvio que em janeiro o crescimento é um pouquinho maior, porque alguns contratos eles fecham baseado no IPCA, no IGP, em algum índice inflacionário. Mas a tendência é que não cresça tanto nos próximos meses em Caruaru, justamente pelo estoque imobiliário que a gente tem. Perfeito, Jonathan, muito obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto. É isso, Vitor, Renata, a gente falando um pouquinho sobre os preços dos aluguéis aqui no nosso país. Como a gente disse, Recife aparece aí, né, como uma das cidades mais caras para se morar, mas Caruaru ainda apresenta aí um preçozinho sugestivo, viu, para quem mora de aluguel. Então fica a dica aí. Volto com vocês. Obrigada, Juliana. Daqui a pouco...